Partícula apassivadora versus índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, ó. Eu estou me referindo ao C. Seguinte, o C tem várias classificações. O C poderá ser um pronome reflexivo. João cortou-se, cortou a si mesmo. Ou um pronome reflexivo recíproco. João e Luiz se ofenderam, ofenderam um ao outro. Poderá ser uma conjunção condicional. Se você vier, eu ficarei. Poderá ser uma conjunção integrante. Perguntaram se ela viria, perguntaram isso, enfim, várias classificações. Mas a dificuldade máxima do aluno está aqui. Partícula passivadora versus índice de indeterminação do sujeito. Aqui está a dificuldade nossa em relação ao C. Então é isso que nós vamos ter de aprender, tá? Tudo em relação a isso. Não apaguei aqui de propósito, tá? Agora eu vou apagar, tá? Quando aparecer o C junto ao verbo, a pergunta é que é que C mais verbo. A resposta é sujeito, mas olha a resposta aqui, ó. Jamais estará ligado a preposições do sujeito, o núcleo do sujeito. Então assim, ó, apareceu o C, eu faço a pergunta. Eu faço a pergunta. Que é que C mais verbo, tá? Faço a pergunta. Que é que C mais verbo? Vou colocar a mesma pergunta ao lado aqui, ó. Que é que C mais verbo. Eu vou colocar coisas, eu vou um pouquinho além, mas eu tenho de ir um pouco além. Então, a gente olha e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Calma, vai conseguir sim. Calma, presta atenção, presta atenção. Que é que C mais verbo é a pergunta, tá? Se eu obtiver como resposta sujeito, fiz a pergunta, tem como resposta sujeito. Primeira pergunta, há concordância ou não há concordância? Isso, há concordância. Se for sujeito a minha resposta, há concordância. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? Então, há concordância. Bom, eu já estou no caminho para afirmar que é uma partícula passivadora, mas eu quero a certeza, beleza. Se for partícula passivadora, é porque a frase estará na voz passiva sintética. E aí vem a dica. Toda voz passiva sintética poderá ser passada para uma voz passiva analítica. Está aqui. Senhor, como que é? Já vou mostrar, já vou colocar diversos exemplos. Só estou tentando estabelecer uma lógica. Pode ficar aqui, eu vou apagando só aqui, tá? Apareceu o C. Eu fiz a pergunta, que é que C mais verbo? Obtive como resposta sujeito, automaticamente eu já tenho de saber que há concordância. Automaticamente, é muito provável que a frase esteja na voz passiva sintética. Eu vou fazer um teste para isso, para ver se é partícula passivadora. De fato, se for a frase estará na voz passiva sintética, eu poderei passar para a voz passiva analítica. Professor, mas eu não vi vozes verbais ainda. Eu sei. Na sequência, vozes verbais vêm depois, eu sei disso. Mas todos nós temos uma noção de vozes verbais. É mesmo? Sim, temos uma noção, eu vou provar que sim. Depois, agora tem um probleminha. Eu faço a pergunta, que é que C mais verbo, e como resposta, não há sujeito determinado. Então, não há sujeito determinado. E por que não haverá sujeito determinado, professor? Por dois motivos, tá? Há dois motivos para que não haja sujeito determinado. Primeiro motivo para que não haja sujeito determinado. No início da resposta vem uma preposição. Se vier uma preposição no início, não será sujeito determinado. Por que não?
porque o núcleo jamais estará ligado à preposição, não pode ser sujeito. Segundo motivo. Se não houver resposta. Se não houver resposta. Tá? Bom, então, há dois momentos em que eu não tenho o sujeito determinado. Há dois momentos. Quando no início da resposta houver uma preposição ou se não houver resposta, tá bom? E aí o detalhe, se não há sujeito determinado, automaticamente não há concordância. Não há concordância. Isso significa o quê? Que a frase não estará na voz passiva sintética, que a frase estará simplesmente na voz ativa aqui. Por quê? Só é uma voz passiva sintética quando se for uma partícula passivadora, e aí eu passo para a voz passiva analítica. Eu sei que é muita informação, colocamos muitas informações, mas agora eu tenho de explicar isso aqui. Eu vou colocar no mínimo 10 frases para que possamos, de fato, consolidar esse conhecimento. É muita coisa ao mesmo tempo? É, pessoal, mas assim, ó, falo pessoal, sei que está aí na frente do teu computador sozinho, ok? Mas a prova é assim, não adianta nada eu só explicar agora, vamos ver a partícula passivadora. Daí já misturo com concordância, o aluno já não sabe. E já pergunto que voz que o aluno já não sabe. Na prova vem tudo ao mesmo tempo. Então tem que dominar tudo ao mesmo tempo, não adianta. Então, agora eu coloco exemplos a fim de que possamos debater, tá certo? Exemplo número 1. Exemplo número 1. Eu vou começar, logicamente, com frases fáceis, tá? Conserta ou consertam-se cadeiras de praia. E a outra, vou repetir aqui para explicar agora. Número 2. Precisa ou precisam-se de livros. Precisa ou precisam-se de livros, tá? Depois, número 3. Aqui se pensa ou pensam nestas possibilidades. Número 4. Aqui se cumpre ou cumprem estas regras. Aqui se cumprem estas regras. Número 5. Convém que se analisem as questões. Convém que se analise ou analisem as questões. 6. Convém que se obedeça ou obedeçam as regras. 6. Convém que se obedeça ou obedeçam as regras. 7. Lá se rouba ou roubam o dinheiro do povo. Ponto. 8. Lá se rouba ou roubam sempre. Lá se rouba ou roubam sempre. Número 9. Come ou comem-se
bons pratos no interior. Ponto. E número 10, come-se ou comem-se, come-se ou comem-se bem no interior. Tá? Come-se ou comem-se bem no interior. Muito bem, vamos analisar frase a frase. Eu faço a pergunta que é, que se, mais verbo e não obtenho resposta para ser sujeito. Aí é a mesma coisa. O sujeito é indeterminado e o se é índice de indeterminação do sujeito.